Ahsoka Tano foi a padawan do Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker, concebida a ele pelo Mestre Yoda no momento em que Anakin acreditava que um padawan só atrapalharia. Depois de muita confusão e controvérsias, os dois se entenderam e o Jedi rapidamente se apegou à jovem. Ao mesmo tempo, Ahsoka absorveu o jeito de seu mestre, se tornando impaciente, imprudente e teimosa. Mas diferente dele, seu treinamento desde cedo ajudou tanto ela quanto Anakin a serem Jedi melhores. Ahsoka também é bastante altruísta, faz amizades com facilidade e está sempre disposta a ajudar, principalmente seus amigos. Como qualquer pessoa, ela também enfrentou seus problemas, tanto pessoais quanto como um Jedi. E esses são 10 fatos sobre Ahsoka Tano. Quando George Lucas começou com a ideia da série e apresentou a Dave Filoni e a equipe da Lucasfilm, ninguém queria acreditar na ideia de Anakin Skywalker ter uma padawan. Todos acharam que era loucura por parte de George Lucas. At the introduction of her, when we first discussed that, I was kind of like, wow. I remember saying to George, I said, well, Anakin doesn't have a Padawan. If you can imagine saying that to him. He says, Anakin Skywalker has a Padawan. And then Henry Gore and I kind of look at each other like, okay. But no, Anakin doesn't have a Padawan. And he just kind of paused and looked at both of us. And then he said, Anakin has a Padawan. Okay, why does he want to do that? And let me talk about it with him and let's see where we can go with it. Ainda no meio do processo de criação da série, George Lucas participou do Festival Pallen, do Museu de Televisão e Arte, em abril de 2007. Foi quando ele divulgou publicamente a existência da Padawan de Anakin. A maioria dos fãs naquela época rejeitaram a ideia de cara e já a detestaram antes mesmo de conhecê-la. Quando o filme finalmente estreou, nada mudou e os mesmos fãs a odiaram ainda mais. Mas ao decorrer da série, essa visão foi se alterando. Ahsoka foi sendo aceita aos poucos pelo público. Quando ela foi acusada injustamente do ataque ao Templo Jedi, foi unânime os que ficaram ao lado da Padawan. Ahsoka se tornou uma das personagens mais amadas da saga inteira. Seu reencontro com seu ex-mestre em Star Wars Rebels foi um dos duelos mais aguardados da série, bem como a sua possível aparição em O Mandaloriano. Com essa realização, sua série solo hoje é uma das mais aguardadas pelos fãs, juntamente com Obi-Wan Kenobi. A atriz Ashley Eckstein deu voz à personagem em todas as mídias, com exceção de O Mandaloriano, onde Rosário Dawson a deu vida no live action. Ashley escreveu o livro I Am a Padawan, livro no qual ela assistiu vários episódios de A Guerra dos Clones, onde listou seus momentos e lições preferidas vividas por Ahsoka. Ela contou que pôde voltar a viver a personagem, aprendendo sobre bravura, conhecimento, amizade e fracasso, e que escreveu o livro como uma forma de "é isso que significa ser um Padawan". Além de se sentir feliz em registrar essas lições no livro, e que todos precisam aprender a ser fortes e corajosos, principalmente nos tempos atuais, onde todos precisam de esperança. No início do desenvolvimento da série, George Lucas a nomeou originalmente como Ashla. Ashla era originalmente o nome do lado luminoso da Força. No Legends, Ashla é uma das luas do planeta Titan. Banhada pela luz, representava o lado luminoso da Força, em contraste com Bogan, representante do lado sombrio. No mesmo ano de lançamento do filme, o nome Ahsoka Tano foi revelado. George Lucas nomeou a personagem assim como uma homenagem a Ahsoka, o Grande, imperador indiano da dinastia Maurya. O nome Ashla também estava presente no filme Ataque dos Clones. Coincidentemente, era o nome de uma Youngling, Togruta, que era instruída com sabre de luz por Mestre Yoda, junto com outros padawans no Templo Jedi. Mas apesar da coincidência, as duas personagens não contêm nenhuma relação. No canon atual, o nome Ashla significa força, na cultura da espécie Lasat. Ahsoka se tornou uma excelente piloto, principalmente quando instruída por seu mestre. Habilidades muito bem vistas durante a primeira tentativa de furo a bloqueio em Ryloth. Anakin, inclusive, decidiu adotar Crepúsculo para ensiná-la habilidades de mecânica e pilotagem. O episódio A Queda de um Droide foi o segundo episódio da série a ser desenvolvido pela equipe da Lucasfilm. Ao resgatar Anakin e R3, Ahsoka faz uma manobra um tanto quanto inusitada e nada aprovada por seu mestre.
Com a desculpa de que adora a companhia de sua padawan, Ahsoka o acusou de achar que ela não pilota bem, mas a verdade é que essa manobra foi o motivo de Anakin não permitir que ela pilotasse um I-Wing durante o ataque à Malevolência. Isso no episódio A Sombra da Malevolência. Ele tinha receio de que ela desobedecesse ordens ou praticasse outras manobras arriscadas, como ele sempre faz. Mas apesar de ter sido desenvolvido depois, sem um motivo aparente, os desenvolvedores acabaram colocando o episódio A Sombra da Malevolência antes de A Queda de um Droide, na ordem cronológica. Ao longo de sua vida, a maioria dos Jedi se especializam em mais de uma forma de combate com o sabre de luz, e obviamente com Ahsoka não foi diferente. Inicialmente, Ahsoka era adepta da forma 4 de sabre de luz, a Taro. Quando mais crescida, ela se especializou na variante invertida da forma 5, na qual Ahsoka permaneceu. Quando Padawan de Anakin, ele insistiu que ela optasse pela forma 4. Anakin, inclusive, fez ajustes na forma 4 para ajudá-la, e repassou esse ensinamento a outros aprendizes. Com o tempo, Anakin deixou tudo isso de lado e permitiu que ela fosse ela mesma, a incentivando então a praticar a técnica de sua escolha. É aí que entra Jar Kai. Anakin foi seu principal instrutor quando Ahsoka adotou essa técnica e seu sabre curto, sendo avaliada pelo próprio mestre Yoda. Ao unir a variante invertida e a Jar Kai, Ahsoka utilizou uma técnica quase inutilizada na Ordem, algo bruto, pesado e mortal, capaz de derrubar vários inimigos de vez e ataques extremamente longos. De qualquer forma, ela se consolidou mesmo na variante invertida e com apenas um sabre de luz. Parece que seu império escravocrata terminou, de novo. Após o cancelamento da série A Guerra dos Clones em 2013, o produtor executivo Dave Filoni afirmou que o final da série seria com a história do circo a Mandalore. Junto com o rascunho da história vieram alguns curtas inacabados que fariam parte das temporadas seguintes, mostrando que 2 arcos seriam focados em Ahsoka. O que quase ninguém sabe é que há um terceiro arco bem mais sombrio que nunca saiu dos storyboards e que quase nunca é comentado. Nessa história, Ahsoka se encontra no submundo de Coruscant e descobre uma terrível ameaça envolvendo o santuário Sith subterrâneo que vive abaixo do Templo Jedi. Ela decide voltar à superfície e avisar os Jedi, levando assim a um reencontro entre ela, Obi-Wan e Anakin, e os três acabam concordando em investigar juntos. Esse santuário Sith esconde uma fonte de poder inimaginável do lado sombrio, e os Jedi acreditavam ser a fonte das vibrações malignas que sentiam do misterioso Lord Sith. O lugar é tão grande que eles necessitaram de veículos de transporte Jedi para entrar, e lá eles encontraram criaturas enormes. A história os compara como Kaijus e o Godzilla em tamanho. A partir daí, a história se perde, e finaliza dizendo que em um ponto, Ahsoka aparece protegendo o Holocron Jedi chamado Vault, do Lord Sith Darth Sidious, que atira os raios da força nela através de uma parede misteriosa que separa os dois. Bendu foi um portador da força residente no planeta Étalo, e afirmava representar o meio da força, entre a luz e as trevas. Ele se revelou a Kanan Jarrus quando entrou em conflito interno com seu padawan Ezra Bridger. Bendu só foi revelado na 3ª temporada de Star Wars Rebels, mas já na 2ª houveram indícios de sua presença. Quando a 3ª temporada da série já tinha sido concluída, Dave Filoni revelou que durante o episódio O Mistério da Base Chopper, houve uma cena deletada onde Bendu conhece Ahsoka Tano. Durante a conversa entre eles, Bendu cita o iminente confronto entre ela e Vader, inclusive a sua possível morte. Então, ele logo se despede de Ahsoka, como se ela afirmasse que iria morrer. Essa cena foi removida do episódio devido ao alto risco de spoiler, já que o futuro está sempre em movimento, e mesmo Ezra Bridger a salvando pelo mundo entre mundos, houve uma possível linha do tempo onde ela morre. No capítulo 13 de O Mandaloriano, foi-nos apresentada a primeira aparição live action de Ahsoka Tano, interpretada pela atriz Rosário Dawson. Há tempos a atriz desejava interpretar esse papel e teve o apoio de muitos fãs até que pudesse realizar esse então sonho. Ahsoka é da espécie Togruta natural do planeta Chile e também, posteriormente, Kyros. Conforme os Togrutas nascem até a fase adulta, os seus montrais crescem acompanhando sua idade. Os montrais são o principal aparato de beleza da espécie. Conforme foi visto em A Visão de A Guerra dos Clones e na série Star Wars Rebels, os montrais de Ahsoka cresceram conforme a sua idade. Mas na série, esses montrais se mostraram curtos mais uma vez, deixando uma dúvida para os fãs.
Dúvida respondida pelo designer conceitual Brian Mathias. Ele disse que a equipe de efeitos especiais decidiu encurtar os montrais devido aos movimentos de batalha nas gravações. Tanto a atriz quanto a dublê realizaram muitos movimentos complexos, no quais os montrais longos atrapalhariam, e a computação gráfica não deixaria com um aspecto mais natural. Ahsoka Tano era muito mais sábia e conectada com a força do que o seu mestre. Além das habilidades aprimoradas, piloto talentosa e habilidosa duelista de sabre de luz. Quando inocentada do ataque ao Templo Jedi, o Conselho viu que sua fuga para provar sua inocência foi o seu real teste para se tornar um Cavaleiro Jedi. E mesmo longe da Ordem, ela mostrou estar pronta para ser uma Mestra Jedi muito antes da hora. Sua determinação para se salvar e salvar os presos dos caçadores trandoshanos, para salvar o seu povo dos escravos aguerrianos e sua proteção aos padawans dos piratas e do General Grievous, tudo isso foram indícios sobre o quanto ela amadureceu e tinha o que ensinar para gerações futuras como uma consagrada Mestra Jedi. Enquanto Palpatine arrastava Anakin devagar para o lado sombrio, Obi-Wan o trazia de volta para a luz, enquanto Ahsoka era o verdadeiro equilíbrio interno que vivia nele. Ahsoka era a única pessoa correta que Anakin era capaz de escutar. Ela era o seu porto seguro e ele sabia. Sabia que estar ao seu lado e seguir o seu aprendizado é o correto e o que é ser um Jedi. Quando Ahsoka foi embora da Ordem, o desequilíbrio dominou Anakin e sua raiva pelo Conselho apenas elevou, sendo mais fácil para Palpatine manipulá-lo. Certamente, se Ahsoka não tivesse deixado a Ordem, Anakin não se voltaria para o lado sombrio e o destino da história e da Ordem Jedi seriam completamente diferentes.